Bom, vamos lá. Mais uma vez, bom dia a todos, né, que estão chegando agora. Conceito de modo de produção, aula 5, Sociologia. Tá? Então, se Marx entende a sociedade enquanto um organismo vivo, enquanto uma estrutura do ponto de vista econômico, ele quer dizer, o que é que faz com que essa sociedade funcione? Como é o organismo dessa sociedade? Tá? Então, ele identifica que a forma na qual uma sociedade se organiza economicamente e socialmente, ele identifica ou entende isso enquanto conceito de modo de produção. Repetindo, modo de produção seria a forma na qual a sociedade se organiza economicamente e socialmente, tá bom? Ele diz que para existir um modo de produção, eu preciso ter três pilares. Quais são esses três pilares? Meios de produção, forças produtivas e relações sociais de produção. Repetindo, eu preciso de três pilares para que o modo de produção se sustente, tá? Do ponto de vista econômico. Vamos entender isso enquanto uma grande estrutura, que nós já trabalhamos isso com vocês. Eu preciso ter meios produtivos, eu preciso ter força produtiva e eu preciso ter relações sociais de produção. Vamos ver o que significa cada uma dessas coisas, tá bom? O que seria meios de produção? Enquanto um pilar. Os meios de produção são tudo aquilo que é utilizado, tá? Enquanto manutenção do processo produtivo. Tudo aquilo que é utilizado enquanto mecanismo para se alcançar a produtividade. Exemplos. Uma ferramenta. Eu não sei se vocês conseguiram, então o problema não está comigo, né? Porque eles precisam ter acesso. Tenta explicar para eles como vocês conseguiram, tá? Pede para que eles entrem em contato no grupo com o Wilson, porque aí agora eu não vou poder parar a aula, tá certo? Ó, então vejam só. Vamos lá, meios de produção. É tudo aquilo que leva ao processo produtivo. Então entendam enquanto meio de produção uma ferramenta, um maquinário, o espaço para se desenvolver a atividade, a matéria-prima. Então, tudo isso, a indústria, né, do ponto de vista capitalista, tá? A terra, do ponto de vista feudal. Então, tudo isso é entendido enquanto meio de produção. O que seriam as relações sociais de produção? Aquilo, tá, que se estabelece do ponto de vista organizacional, certo? Ou seja, do ponto de vista capitalista, as relações que se estabelecem entre patrão e empregado, certo? Entre o burguês e o operário, tá? Para ser mais clássico, né, do ponto de vista industrial, lá do surgimento da Revolução Industrial. Do ponto de vista feudal, por exemplo, ou servil, como queiram chamar, né, nós temos a relação entre senhor e servo. Do ponto de vista escravocrata, nós temos o quê? O senhor, lá, o patrício, e o escravo. E aí, essas relações que se estabelecem entre os donos dos meios produtivos, né? Ferramentas, maquinários, certo? Matéria-prima, e aquele que detém a força de trabalho, tá? A gente chama de relação social de produção. Tá? Nós temos aqueles que são possuidores, do ponto de vista marxiano, tá? Aqueles que são possuidores dos mecanismos produtivos, e temos aqueles que apenas possuem a disponibilidade da mão de obra, certo? Para prover. A pergunta sim, perdão, antes de fazer uma pergunta, e o que seriam as forças produtivas, professor Eric? Seria aquilo que impulsiona, que proporciona, né, o desenvolvimento ou desenrolar, tá, dos meios produtivos. Principal força produtiva é o trabalho, tá certo? Ou seja, porque é através do trabalho que essas máquinas são impulsionadas. É através do trabalho que aquela ferramenta lá na sociedade feudal ela consegue desenvolver alguma atividade, aquele arado, seja lá o que for. Então, as forças produtivas, aquilo que impulsiona. Eu posso entender enquanto força produtiva, tá? A própria matéria-prima, professor, mas ela não era um meio de produção, ela tanto é um meio de produção como ela também é uma força produtiva. Então, tudo aquilo que possibilitar, tá? Através do manuseio, através da potencialização, a gente entende enquanto força produtiva. Porque o resultado final é a junção desses três pilares para que a gente possa alcançar o que se quer entender enquanto conceito maior, que é a produtividade
para a manutenção de um sistema, para a manutenção econômica de uma sociedade. Tá certo? Até aí tudo bem? Ó, entendendo isso na prática, meninos e meninas, a gente precisa perceber que toda sociedade ela é marcada por laços de relações produtivas. Desde o momento que a gente acorda, que a gente se dirige ao trabalho, certo? A gente começa, tá, a realizar atividades relacionais em torno de um processo produtivo. Quando Marx desenvolve esse conceito lá atrás, vale salientar que nós estávamos no século XIX. Ok? Marx começa a desenvolver isso aí, Marx e Engels, esse conceito, por volta do século, de meados do século XIX. Tá? Então, o que ele tem em mente é aquela sociedade que, por mais que ela já tenha um grau de complexidade bem mais acentuado do que a sociedade do modo de produção anterior, que era feudal, ela não tem as características da sociedade que nós temos hoje. Tá? Então, ele entendia o quê? Que a partir do momento que esse trabalhador se dispusera a ir para a fábrica, ó, eu vou disponibilizar depois, tá certo? Fala para eles, vai estar gravado depois, até eles conseguirem ajustar isso aí, certo, Letícia? Então, ó, depois vai estar sendo gravado, eu vou mandar para lá e vou disponibilizar no YouTube para vocês e também o link lá no live, tá certo? Porque eu não tenho como deixar agora para resolver. Essa parte aí tem que ser com o Wilson, tá certo? Ó, então voltando. A sociedade que a gente tem hoje é uma sociedade extremamente complexa, tá? Não tem, porque o meu horário vai ser igual ao horário do colégio, certo? Então, como eu estou te falando, vai estar gravado depois. Eles dão uma olhadinha, tá certo? Vejam só. Então, seja, toda a sociedade, então a sociedade hoje a gente percebe que ela tem um grau de complexidade maior. Antigamente a gente tinha uma relação social de produção muito limitada, né? A relação entre o dono da terra e o camponês. A relação entre o dono dos meios de produção capitalista, né, os donos da fábrica, os donos do maquinário e o trabalhador. Hoje a gente tem uma gama, né, de desenvolvimento de trabalho extremamente mais complexo. Tá? Mas o que tem que ficar enquanto conceito é que existem donos de meios produtivos que ditam as regras e existem donos de força de trabalho. Aqueles que precisam se sujeitar às regras porque necessitam se sustentar. Certo? Outra característica importante no conceito de modo de produção, mais uma vez, e aí vai estar gravadinho para vocês depois estarem ouvindo, tá certo? Enquanto estímulo de aprendizagem, que é o conceito de superestrutura e infraestrutura, tá bom? Em que consiste esse conceito de superestrutura e infraestrutura? Segundo Marx, todas as atividades que nós desenvolvemos no campo da economia, ele chama de infraestrutura. Todas as relações que são estabelecidas no campo do trabalho, das relações produtivas, ele chama de infraestrutura. Presta atenção, que pode vir no vestibular ou em algum material que vocês possam estar lendo, pode vir com o nome também de estrutura. Tá? Então, pega sempre como gancho, como eu tenho falado para vocês, a ideia de um prédio, a ideia de um engenheiro, de um arquiteto, né? Que diz que para que se tenha sustentabilidade, então entenda, um prédio ter sustentabilidade, então entenda esse prédio quanto a sociedade, a gente precisa ter estabilidade. A gente precisa ter um bom alicerce. E o que Marx identifica enquanto alicerce para a manutenção da sociedade, né, para que essa sociedade se organize economicamente, está nas bases das relações sociais de produção. Professor Érico, isso quer dizer o que na prática? Está muito filosófico o conceito. Isso quer dizer que as atividades que se desenvolvem no campo econômico, as relações sociais de trabalho, as relações sociais de produção que se desenvolvem no campo econômico, se dá entre detentores de meios de produção e detentores de força de trabalho. Isso quer dizer que, para eu concluir o telhado ou o acabamento dessa sociedade ou dessa estrutura, que nós vamos chamar de superestrutura, eu preciso ter um resultado dessas relações de produção na infraestrutura. Eu preciso, nesse embate entre o patrão e o empregado,
entre o senhor e o servo, tá? Segundo o conceito de Marx, eu preciso ter um resultado disso, que é esse resultado que vai finalizar esse acabamento que nós vamos chamar de superestrutura. Gente, e o que seria essa superestrutura para Marx? É importante salientar que ele diz que o resultado que advir do processo de embate na infraestrutura gerará o quê? Uma camada que desenvolverá, tá, no âmbito da superestrutura, que seriam as relações relacionadas a quem vai dominar o processo cultural, a quem vai dominar o processo jurídico e quem vai dominar o processo político. Então, as três esferas que permearão a superestrutura serão ideologia, política e jurisdição. Então, ele quer dizer, nesse embate, nesse cabo de guerra traçado na infraestrutura, aquele que sair vencedor controlará a superestrutura, ou seja, controlará a política, controlará a jurisdição, certo? As leis, e controlará a ideologia, tá? Daí a frase de Marx em dizer que a ideologia é a ideologia da classe dominante. Perdão. Quando ele diz isso, tá, gente, não está querendo dizer apenas que a ideologia é da burguesia. Ele está querendo dizer o seguinte, que aquele que vence, hoje no sistema capitalista, claro, né, dentro do embate que se traça hoje, quem domina o cenário ideológico, quem domina o cenário jurídico e político é a classe que detém o poder econômico. É isso que ele está querendo dizer. Aquele que controla o poder econômico é aquele que vai controlar o caráter ideológico da sociedade, a perspectiva política e a perspectiva das regras, das leis. Tá? Ou seja, como na sociedade feudal, quem controlava isso? Aí você pode dizer, não era o senhor feudal, professor, porque quem controlava a ideologia era a igreja. E a igreja, gente, era uma grande senhora feudal. Lembra que a gente falava nas aulinhas de história que a igreja era a maior senhora feudal daquele modelo de sociedade. Tá? Então, ela era uma grande senhora feudal. E por ter esse controle da maior quantidade de terras, automaticamente ela detinha um controle ideológico. Hoje, na nossa sociedade, como foram os patrícios, por exemplo, em Roma, hoje, na nossa sociedade, quem domina essa perspectiva é a burguesia, tá? Entenda por burguesia, tá? Não só o setor industrial, tá? Mas diversos setores, porque o capitalismo hoje não é mais o capitalismo da época de Marx, apenas o capitalismo industrial. Hoje nós temos um outro capitalismo muito forte, que é o capitalismo financeiro também, tá certo? Então, ou seja, todos aqueles que detêm o poder econômico automaticamente detêm o controle da superestrutura, tá bom? Alguma dúvida, gente? Se forem colocando dúvida, por favor, solicitem para que a dúvida seja tirada de forma verbalizada, que é melhor para mim do que eu ter que estar acompanhando vocês aqui, tá? Nas mensagens. Então, vocês verbalizem, pedem a palavra e eu cedo a palavra para vocês, tá bom? Deixa eu pegar o livrinho aqui. Ele diz aqui o seguinte, ó, no livrinho, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Assim como o operário, todas as sociedades só podem existir e garantir a sua sobrevivência por meio de sua produção. Então, não pode esquecer, o conceito de modo de produção está intimamente ligado à questão econômica. Daí, por alguns críticos do pensamento marxista, entender ele enquanto um fenômeno exclusivamente economicista. Tá? Eu não vejo dessa forma. Tá? Até entendo que a base estrutural de seu pensamento, né, de sua filosofia, é pautada na economia. Mas, por exemplo, a gente não discute o conceito de alienação, a gente não discute o conceito de ideologia no pensamento marxista, e para mim isso está atrelado a outras perspectivas, principalmente de cunho cultural também. Mas, com certeza, 70% a 80% da base do pensamento de Marx é do ponto de vista econômico. Inclusive esses conceitos que eu falei anteriormente, de ideologia, de alienação, certo? Porque ele acredita que a análise, tá, desses conceitos citados anteriormente, eles pressupõem uma relação que emerge das bases estruturais da economia, dos processos de exploração. Então, galera, presta bem atenção. Ao falar em Marx, não tem segredo no vestibular. Alienação, que a gente vai ver futuramente, trabalho, exploração, capitalismo, certo? Alienação. Então, são características peculiares. Então, quase que tudo que discorrer
dentro das relações de produção, do ponto de vista do entendimento dessas relações enquanto conceito de exploração, não tem o que pensar. É Marx, então fique esperto no vestibular, tá? Ele continua dizendo aqui no livro. Infelizmente, eu não estou podendo compartilhar com vocês, porque eu vou até falar com isso que eu não estou conseguindo. Não estou tendo acesso, tá bom? Mas ele diz aqui, ó, onde está em negrito para quem está com o livro na página 111. Os modos de produção expressam a força transformadora das sociedades e permitem que os cientistas sociais analisem a dinâmica das organizações, bem como os modos de interação entre os indivíduos e a disputa pelo poder nesses contextos. Tudo que nós estávamos falando lá atrás, só que eu utilizei os conceitos que são os conceitos de infraestrutura e superestrutura. Então, o conceito de modo de produção permite com que a gente possa fazer uma análise dessa sociedade, certo? Do ponto de vista organizacional, tendo enquanto reflexo o instrumento economia. Como essa sociedade se organiza economicamente, como ela distribui as tarefas, ou como são distribuídas as tarefas dentro dessa sociedade, como se dão os laços organizacionais de produtividade, quem é que produz, quem é que não produz, quem é que dita a regra, quem é que recebe a regra. Então, o conceito de modo de produção faz com que a gente possa ter uma visibilidade macro de determinada sociedade, que a gente possa ter uma visibilidade, um entendimento, ou pelo menos buscar um entendimento de como se estabeleceram os processos produtivos, os processos organizacionais dessa sociedade. Então, entendo que para Marx a organização ela parte primeiro do ponto de vista econômico para depois entendermos outro ponto de vista, o político, o jurídico. Lembra que a gente falou anteriormente? Tudo emerge da infraestrutura ou da estrutura, né, do alicerce para a formação do teto, para a formação da superestrutura, que entram os conceitos de ideologia, cultura, né? Quem controla isso, a política e a jurisdição, certo? As leis, tá bom? Daí a gente poder voltar naquele jargão também de Marx lá, né? Que o Estado nada mais é do que a representação dos interesses da classe burguesa. Isso ele quer dizer o quê? Partindo de um ponto de vista da análise econômica. Ele diz o quê? Se a burguesia controla os meios de produção, automaticamente ela controla a política, ela controla a ideologia. Por quê? Porque ela detém o que é proeminente dentro desses sistemas, certo? Dentro desses modos de produção, principalmente esse que é o lucro, tá certo? Então não tem segredo quanto a isso, ok? Gente, no livrinho de vocês, tá? Vai ter a biografia na página 111 do Marx, tá bom? Lembrando que Marx, que o nosso tempo está já acabando, lembrando que Marx ele vai criar, né, em torno da sua tendência filosófica, o método histórico dialético. Em que consiste esse método? Ele quer dizer que a história da humanidade é a história da luta de classes. Isso quer dizer o que na prática? Que todas as transformações que passaram ao longo da história, elas se deram não pela benevolência do homem ou pela bondade divina. Essas transformações ocorreram pelo viés da luta de classes desde quando o homem é homem. Aquele homem que luta para se manter enquanto um homem, isso a partir, obviamente, do conceito de propriedade privada. Enquanto aquele que é possuidor, ou se entende enquanto possuidor, e aquele que não possui. Então, ele diz que o embate dessas relações, tá, dialeticamente, que é a dialética, é o princípio do contraditório, o princípio dos contrários, ele diz o quê? Que no âmbito dessa dialética, a gente vai fazendo a construção da história. A gente vai fazendo as transformações. Então, o embate dialético leva a essas mudanças. Daí o método ser entendido enquanto método dialético e histórico. Tá certo? Para finalizar, lembrando que a gente possui alguns modos de produção. E aí, então, a partir da próxima aula, nós vamos estar trabalhando os conceitos de modo de produção, tá? Eu não vou entrar no detalhe, porque a aulinha da gente aqui ainda teria que a gente entrar no conceito de modo de produção comunista primitivo ou comunal primitivo e no modo de produção asiático. Então, não vai dar tempo, tá? Até para que a gente possa ter espaço posteriormente para discutir isso de forma mais bacana. Mas a gente precisa entender que existem alguns modos de produção. Entre eles, Marx destaca, tá? Ele destaca o quê, gente? Ele destaca o comunista primitivo, nessa sequência, tá bom? O asiático, o escravista, lembrando, o primitivo ainda naquelas sociedades que não tinham o domínio
ou a ideia, o domínio do conceito de propriedade privada, né? As terras eram comunais, consequentemente, a divisão social do trabalho ela era dada ou por gênero, mas, ou seja lá qual for, né, por geração, mas tudo que fosse produzido naquele modelo de sociedade era distribuído para todos. Isso não quer dizer que não existissem hierarquias. Existiam hierarquias. O que Marx estava alegando, ou está alegando com esse conceito de modo de produção, que a gente vai trabalhar com mais calma, é que tudo que fosse produzido dentro desse processo, independente da distribuição do trabalho, teria que ser dividido de forma igualitária para todos. Então, não existia a ideia de propriedade privada. O outro modo de produção, bem característico da Mesopotâmia, do Egito, ou seja, das sociedades hidráulicas, fica a dica do professor, tá? É quando o Estado ele se apropria dessas terras e ele passa a arrendar essas terras. E aí ele chama esse modo de modo de produção asiático, certo? Depois nós teremos um modo de produção bem peculiar, para mim muito interessante, o modo de produção, inclusive, que eu gosto muito de estudar, que é o modo de produção servil ou feudal, certo? Onde a gente tem aquelas tendências de ruptura, né, da existência do Estado, né, das leis, mas a gente vai ver isso com calma. E, posteriormente, a gente tem o modo de produção capitalista, certo? Ou seja, esse modo de produção que a gente discute tanto no decorrer de nossas aulas. Bom, eu deixar algumas perguntas, tá, para vocês aqui repensarem ou discutirem, que está no material didático de vocês, antes da gente encerrar, que ele diz, ó, para melhor entender esses modos de produção, por favor, vão lendo o livrinho, tá? Fazendo uma leitura antecipada para que quando a gente volte, né, vocês possam, tá, estar antenados ou pelo menos trazer as suas angústias, tá, filosóficas para que a gente possa estar discutindo, ok? Então as perguntas são: o livrinho traz: o trabalhador é produtor direto ou apenas força de trabalho? Quais os meios de produção empregados e como se realiza o trabalho? Então, tentem fazer essas perguntas dentro de cada modo de produção que a gente vai estar discutindo na sequência das nossas aulas no retorno das férias. Aquele que não intervém diretamente no processo produtivo tem poder sobre o produto, certo? Ou seja, façam essas 3 perguntinhas que estão no livrinho de vocês na página 112, dentro de cada modo de produção. E a partir daí vocês vão começar a buscar essas respostas e esses entendimentos, tá certo? Bom, meninos, meninas, obrigado pela atenção, né? Tivemos poucas pessoas, mas eu entendo, isso é um processo ainda de aprendizagem. Para mim isso também é muito novo, tá? É com muita satisfação que a gente retorna. Eu queria na próxima aula ver pelo menos alguns rostinhos, não queria ver a cara do Schumacher não, tá, Lucas Flávio? Eu queria ver a carinha de vocês, tá, se possível fosse. Eu vou estar preparando os slides, tá, para quando a gente voltar, a gente tá trabalhando, compartilhando essas telas, como agora é novo para a gente também, a gente ainda está aprendendo, tá? É com imenso prazer que eu volto a falar com vocês, agora não mais de forma gravada, né? De forma bacana, tá? Queria ter ouvido um pouco de vocês, mas a gente vai se entendendo com essa ferramenta com o passar do tempo, tá bom? Um grande beijo. Aproveitem, tá? Para descansar nessas férias e também para fazer uma leitura, tá certo? Uma leitura não só do conteúdo, mas uma leitura de tudo que a gente está vivendo sociologicamente, historicamente, porque estamos passando por uma grande transformação. Uma coisa é certa, nada será como hoje, certo? Ou seja, nós vamos, depois desses fenômenos sociológicos, né, baseados nas relações de empregabilidade, nas relações ligadas a essa pandemia, nós vamos ter um novo modelo de sociedade. Isso posso ter certeza que será motivo da gente estar discutindo em sala de aula, tá? Essas temáticas transversais. Um grande beijo a todos, tá certo? Vou estar agora encerrando a aula, tá bom? Agradeço a participação de todos. Espero que tenham gostado, tá bom? Um beijo do professor Eric e até a próxima, tá?